Oi gente, tudo bem? Aqui é o Fábio Malheiros, sou alfaiate e também sou professor pelo projeto Ateliê Vivo. Hoje eu vou fazer o segundo vídeo que o Sesc 24 de Maio para o projeto De Ponto em Ponto. Hoje a gente vai aprender como coloca um zíper com o ponto atrás, que é um ponto muito legal, que a máquina de costura ela simula esse ponto. Então esse era o ponto que antigamente era usado para unir dois tecidos ou um tecido e um zíper, unir coisas, né? Aproveitando, quem quiser pode seguir a gente nas redes sociais, tá? É só colocar Ateliê Vivo que vai aparecer. Então vamos lá? O material para o exercício de hoje, então vocês vão precisar de algo para cortar, pode ser uma tesoura normal que você tem em casa, algo para marcar, então pode ser o giz de costura ou um lápis, né? Alfinetes, não precisa de tanto assim, é bem pouquinho que você precisa, tá? O dedal, para não se por conforto assim, mas ele não é obrigatório. A agulha com a linha na cor que você deseja, a fita métrica para poder marcar e o zíper. O zíper, se caso for um reparo que a peça rasgou, você pode usar o próprio zíper da sua peça. Bom, então, primeira coisa, a gente vai pôr a linha na agulha, né? A gente sempre corta a linha na diagonal, com uma tesourinha bem afiada e mira na agulha. Essa parte é sempre aquela partezinha mais chatinha, né? Para fazer esse ponto, ele é um ponto que ele tem que ficar bem forte. Então, como eu estou usando uma linha de pesponto aqui, que é uma linha mais grossa, para ficar mais visível para o vídeo, eu só vou usar uma linha única porque não tem necessidade de deixar ela dupla. Se você for utilizar uma linha de costura normal, aquela linha mais fininha, trabalha no ponto atrás sempre com a linha dupla, principalmente quando você for juntar dois tecidos, porque você precisa de um pouco mais de resistência. Mas como aqui é uma linha de pesponto mais grossa, não tem necessidade, né? Porque ela não vai estourar. Antes de pregar o zíper, eu vou mostrar como que faz o ponto atrás. O ponto atrás, ele é um ponto de união, você usa ele para unir dois tecidos, dois ou mais tecidos, né? Um tecido e um zíper. Ele é um ponto muito resistente e ele fica com uma estética muito parecida com a da máquina de costura. Um ponto atrás bem feito, você nem diferencia direito assim, né? Você tem que olhar muito bem para saber. A máquina de costura, ela de certa forma imita a aparência do ponto atrás. É um ponto bem diferente, né? Óbvio, mas fica mesma função e mesma aparência. Com o nozinho atrás, a gente primeiro dá um arrematezinho no tecido, né, para não escapar. Você pode usar uma linha da mesma cor do tecido, se quiser que desapareça, ou pode usar uma linha mais grossa, como eu estou usando aqui, em outra cor, né. Você coloca a agulha no tecido. Eu vou fazer ele bem grande aqui para ficar mais visível, tá? O ideal é fazer ele mais apertado, para ficar mais resistente. Você enfia a agulha no tecido e sai com a agulha ali na frente. Depois você volta para onde você enfiou a agulha pela primeira vez. Sai com a agulha mais para frente da onde você saiu pela segunda vez, ó. Ela tá passando, a primeira linha tá aqui na metade, a pontinha da agulha tá aqui e ele tá aqui. Isso que é ponto atrás, ó. E aí você puxa. Importante nunca puxar com muita força também para não franzir o tecido. Tá deixando o tecido molinho. E aí você repete, ó. Você volta pro ponto, para onde o ponto terminou ali. Vai com a agulha para trás, tá? E traz ela aqui de novo. Aí, ó, de novo, um fiozinho assim para frente de onde saiu o outro ponto. Vem com a agulha aqui na frente e puxa ele. O ponto atrás era o ponto que originalmente era usado para fazer a roupa, para juntar duas partes da roupa, né? Se você for olhar os manuais e as aulas que davam antigamente, né, de costura, eles falavam que esse pontinho ele tinha que ter um tamanho, assim, uma largura do ponto. Aqui a gente está fazendo com meio centímetro, é um ponto bem largo. Só não quero fazer às vezes com 2 milímetros de distância, 3 milímetros. Assim, isso era o que eles passavam, né, originalmente. Na prática, quando você estuda roupas históricas, antigas, eles faziam um ponto um pouco mais largo para ir mais rápido, principalmente nas roupas mais simples, né? E acabavam fazendo um ponto atrás, 3 alinhavos, 4 alinhavos normal e outro ponto atrás. As pessoas não seguiam tanto a regra. Só que a roupa ficava muito mais frágil, ela rasgava mais fácil. Então, o ideal é fazer o ponto atrás em tudo, certo? Quando a gente for unir dois tecidos. Enfia a agulha aqui atrás. Aí tá vendo, ó, que a agulha vem aqui atrás, ela passa, atravessa onde saiu a primeira e a gente puxa.
Idealmente é para fazer o mais uniforme possível e reto, só que com a prática você vai conquistando isso, mas não é uma costura na máquina, tá? Então também não é para ficar chateado que não tá ficando reto igual uma máquina fica, porque afinal, e esse é o charme da costura na mão também, né, gente? Ela tem um pouco dessa simetria assim. Então você vê que fica um ponto, ó, quando a gente olha, bem parecido com o ponto de uma máquina mesmo. Que nem eu comentei, eu tô fazendo bem largo, de meio centímetro, para ficar visível. Tenta fazer um pouco mais apertado, ponto, uma distância um pouco menor de um pro outro. Demora um pouco mais o processo, mas fica um trabalho muito mais resistente. Terminou, você só enfia a agulha, aí no lado de trás do tecido, faz o arremate, para não ficar a pontinha para fora. Aí pode fazer o arremate onde a agulha saiu mesmo. Dá umas voltinhas no final e termina. Atrás ele fica um ponto um pouco mais grosso, né, porque a linha vai passando por cima. E no lado direito do tecido ele fica mais uniforme. Antes da gente começar a costurar, a gente tem que saber a posição que a gente vai colocar o zíper. Esse daqui, esse retalho de tecido, é como se fosse o lado direito do tecido, ou seja, o lado que as pessoas vão ver a tua roupa. O lado interno do tecido é o lado que encosta no nosso corpo. O zíper ele tem um lado direito e um lado avesso também. O lado direito do zíper normal, o zíper invisível é outra coisa, né? O zíper normal é onde fica o puxador dele. Então esse daqui é como se fosse o lado em que fica para fora da roupa. O que você vai fazer? Você vai encostar o lado direito do zíper no lado direito da roupa. Certo? Na posição que você decidiu onde você precisa que seja. E na mesma altura do tecido aqui na frente, ó, tá vendo? Então eles estão terminando juntos um no outro. E alfineta para manter a posição. Esse alfinete a gente vai tirando ao longo da costura. O zíper ele pode ser de plástico, de metal. O zíper de metal ele é mais resistente, mas ele também é mais pesado. Então, para tecidos mais molinhos, ele não é muito indicado, porque ele vai começar a forçar o tecido. Mas para tecidos mais grossos, se você puder, trabalha com de metal, porque ele vai dar uma resistência maior. O zíper, ele é uma parte da sua roupa que vai sofrer muito estresse. Então ele precisa estar muito bem costurado e muito resistente. Então, o ideal é que você costure 2 vezes. Então a gente vai primeiro costurar uma vez, aqui. Depois que tiver costurado, a gente vai rebater essa costura com uma segunda costura aqui assim, bem na bordinha. O mesmo ponto atrás, porque aí ele vai ser costurado 2 vezes e vai ter uma dupla resistência. Isso deixa o zíper mais forte. Muitas vezes em roupas mais que a gente compra industriais, para acelerar no processo, eles fazem uma costura só. Por isso que zíper costuma rasgar muito fácil. Então, a gente começa aqui da pontinha, tá? Mais ou menos a 0,5 centímetro do trilho do zíper. Aqui nessa parte que tem o carrinho do zíper, como ele é muito grosso, você pode abrir ele e no meio da costura, para ficar mais fácil, quando você estiver chegando aqui, você fecha ele de novo. Isso facilita para você a costura. Primeira coisa, a gente dá um arrematezinho aqui na ponta. Então, ó, depois do arremate, é só começar o ponto atrás, mais ou menos a 0,5 centímetro. Aí agora, ó, essa parte, para facilitar, a gente vem e fecha o carrinho. Aí continua até o final. Chegando no final, faz o último ponto e arremata. O arremate é o arremate simples, costura umas 3, 4 vezes no mesmo lugar e dá um nozinho. E corta ali. Bom, então essa é a primeira costura para dar resistência. Se a gente for abrir aqui, né, a tua peça, o lado de trás, o vermelho, ele fica aparente. E no zíper ele desaparece porque eu usei a mesma cor. Na hora que eu for rebater, vai ficar um ponto aparente. Então você pode escolher também para ficar uma questão estética, assim fica mais bonitinho, né? Mas também se quiser que ele desapareça, é só escolher uma linha da mesma cor do teu tecido. Então o que a gente vai fazer agora é a mesma coisa. A gente vai rebater o nosso tecido. Rebater aqui o tecido e fazer um pesponto. Pesponto é aquela costura que fica bem na bordinha do tecido. Ela vai ficar bem próxima à outra costura que a gente fez. Então ele vai ficar reforçado, vai ficar 2 costuras. Eu gosto de fazer o arremate sempre por trás, meio na altura onde eu vou começar, para ele não ficar aparente, porque a gente vai estar trabalhando agora com o lado de fora da roupa, né? Você vem onde você vai começar a tua costura e dá um arrematezinho ali. Enfio a agulha sem sair, só para não perder ela, ó. E ela tá aqui do lado de fora. Agora a gente começa o ponto atrás, que é igual aquele outro que a gente fez lá na frente. Fazer esse pesponto. Vou pôr o meu dedão,
porque agora quando a costura começa a ficar grossa, ó, o dedal a gente empurra a parte de trás da agulha com ele. Aí fica mais confortável. Terminou, a gente faz uma limpeza, né? E por fora fica assim. O ponto ele fica... Se usa bem no pesponto, que ficou meio tortinho, ó. Se não comentei, não tem problema. A costura manual, ela tem disso, tá? Se eu estivesse usando uma linha da mesma cor também, nem apareceria os pontos. A peça tá aqui. Aí o acabamento que você faz em volta vai depender do que você estiver fazendo. Então, por exemplo, aqui é uma bolsinha, esse outro exemplo que a gente fez. Então, o que eu fiz aqui? Eu dobrei o tecido para dentro e dei um pontinho aqui. Porque aí depois, se você fizer isso do outro lado, você pode unir as laterais aqui do lado e vira uma pochetezinha, se tivesse a mesma coisa do outro lado, né? Esse daí é o ponto atrás que a gente usou para pôr um zíper numa peça. Bom, gente, então foi assim que a gente coloca o zíper, né? A gente aprendeu hoje não só como colocar o zíper, mas também fazer o ponto atrás, que é provavelmente um dos pontos mais versáteis na costura manual. Você vai sempre usar ele para unir o que você quiser unir, né? Unir duas partes de tecido, um tecido no zíper. Então esse foi o nosso segundo vídeo de Ponto em Ponto, do Sesc 24 de Maio. Eu sou o Fábio Malheiros, sou professor da Televivo. Quem quiser segue a gente lá nas redes sociais, quiser me seguir também, só jogar a Televivo que vocês encontram a gente. Então é isso. Próximo vídeo eu vou ensinar como faz o ponto chuleado. Um ponto muito importante para a gente usar no acabamento interno. Por exemplo, aqui nessa parte do zíper, para o tecido não desfiar, né? Porque esse tecido aqui ele desfia muito fácil. Então, até a próxima.